Antônio é personagem de um romance que ainda vai ser escrito, para diminuir a gravidade das coisas. Cada uma tem sua própria história e acredito que todas elas mereçam ser ouvidas e representadas. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Você pode ter achado meio sem sentido essas frases que eu li ali no início, porque elas parecem meio desconexas. É porque elas são mesmo desconexas, cada uma é de um livro. Eu resolvi dessa vez falar de 3 livros em um vídeo, porque os livros que eu vou falar dessa vez, eles são bem diferentes. Eles não são livros de histórias, assim, meio difícil explicar exatamente o que eles são, mas eles envolvem um pouco de poesia, um pouco de ilustrações, de design. Eles têm um viés muito artístico misturado com a literatura, eu acho isso muito legal também. O primeiro, ele é, acho que dos 3, o mais conhecido, assim, pela maioria das pessoas. O nome dele é... Tcharam! Eu Me Chamo Antônio. O autor desse livro se chama Pedro Gabriel. Na verdade, o nome completo dele é Pedro Antônio Gabriel Anhorna. Ele nasceu no continente africano, na cidade N'Djamena. O pai dele é de origem suíça, a mãe de origem brasileira. Ele veio pro Brasil com 12 anos, cresceu aqui. E um belo dia ele estava voltando do trabalho, ele passou num bar para tomar um chopp e ele começou a fazer uns desenhos e escrever umas coisas. O único lugar que ele poderia escrever naquela hora que era um guardanapos. Então ele começou a fazer esses guardanapos e gostou do resultado e tirou uma foto. E ele foi fazendo isso com frequência, até que ele viu que ele tinha uma produção bem vasta, digamos assim, e ele criou uma página no Facebook com o nome Eu Me Chamo Antônio. Antônio é um alter ego dele, um personagem que ele criou, que seria o personagem que cria essas frases e tal. E aquilo começou a fazer muito sucesso, a página teve muitas curtidas, as postagens também. Em 2013, então, ele reuniu alguns inéditos em um livro e lançou então esse livro. Então, eu vou mostrar mais ou menos pra vocês como é que é. São escritas com uma letra bem diferente, assim, algumas delas. Às vezes é só uma palavra, assim, com um design bem diferenciado. E daí normalmente tem uma foto, alguma coisa do lado. Vou ler algumas aqui que eu separei que eu achei bem interessantes. As coisas não mudam por 2 motivos. Ou é medo, ou é tarde. Daí tá assim, ó, a página. São frases bem simples, mas que se tu for pensar, elas trazem um significado muito amplo e podem te fazer refletir bastante. Um dia a liberdade será tamanha que abriremos as nossas asas sem ferir ninguém. E daí, ó, são os pássaros e tal ilustrando. Eu acho esse livro muito legal, eu acho que ele é simples e complexo ao mesmo tempo. E todo esse design e tal dá todo um novo jeito de ler. Inclusive, eu tava pesquisando sobre esse livro e eu vi que uma pesquisadora da UFRJ falou que esse estilo de livro é um novo gênero literário que eles estão dando o nome de visual writing, que é quando os desenhos, fotos e tipografia se misturam, se integram ao texto. E ele não é o único que está fazendo isso. Os outros livros que eu vou indicar, na minha concepção, também se encaixam nesse novo gênero. O segundo livro que eu vou indicar, eu descobri ele muito por acaso numa feira do livro, eu tava lá olhando. Ele é muito fofinho e ele tem também um pouco de poesia, de desenhos, de ilustrações, de coisas todas misturadas. Mas é um estilo bem diferente do Eu Me Chamo Antônio. Ele é um pouco mais delicadinho, assim. Ele foi escrito por uma recifense, que é a Clarice Freire. Primeiro de tudo, ela criou um blog para expor esses trabalhos dela. Isso foi em 2011. Daí, em 2013, ela criou a página do Facebook, começou a fazer muito sucesso. E em 2014, então, saiu o livro. Só o nome do livro eu já acho uma poesia. O nome do livro é Pó de Lua. Aqui está ele. Esqueci de mostrar. E daí, a contracapa dele só diz uma frase: para diminuir a gravidade das coisas. A autora dele, ela tem uma frase que eu achei muito legal. Ela disse que o universo é cheio de belezas e dores, mas podemos falar de todas elas com delicadeza. Eu também separei alguns que eu acho bem legais. Gosto da delícia do inverno friorento. Gosto porque carrego a primavera por dentro. Dizem que tenho lá meus exageros, que não sou realista. Mas veja bem, o mundo é tão grande para se ver minimalista. E daí, tipo, eu acho legal essas relações que ela faz, tipo, quando ela escreve grande, a palavra grande, ela escreve em letras grandes. Quando ela escreve minimalista, ela escreve em letras pequenas. Então dá toda uma outra experiência pra leitura, assim. Uma parte visual muito bem encontrada com a parte textual.
Eu acho isso muito criativo, assim, muito diferente. E o último livro é o mais profundo, talvez, de todos esses que eu indiquei. Os outros falam mais de coisas do cotidiano, da vida, do amor, dessas coisas. E esse terceiro não, ele é mais... Eu acho que o objetivo principal dele é falar de inclusão, falar de respeito a todos a estilos, a escolhas, enfim. Ele é muito legal mesmo. O título do livro é Mulheres. E ele foi escrito pela Carol Rossetti, que é uma mineira. E daí o subtítulo diz Retratos de respeito, amor próprio, direitos e dignidade. E assim como os outros, tem as ilustrações e tem as frases escritas. Ele também nasceu com uma página no Facebook, saiu até matéria na CNN sobre ela. E ela fala numa entrevista, inclusive, que apesar do livro se chamar Mulheres, ele não é direcionado só a mulheres. Porque muitas pessoas podem se identificar com as coisas que ela fala nesse livro. A ideia dela com esse livro é representar pessoas diversas. Nesse caso são sempre mulheres, por mais uma questão, segundo ela, de identificação dela com as personagens. Daí ele é dividido em 6 partes, que é corpo, moda, identidade, escolhas, amores e valentes. Então fala um pouco de cada uma dessas coisas. Eu vou ler aqui algumas que eu separei. Essa aqui, por exemplo. Maíra adora seu black, só que já disseram por aí que seu cabelo é feio, bombril, vassoura, grosseiro, ruim. Maíra, não alisa por causa disso não. Seu cabelo é memória, beleza, ancestralidade, identidade, força e muito amor. Seu cabelo, além de lindo, é só seu. Você é quem manda. Daí tem a ilustração aqui. Tem sempre no início o nome de uma mulher, o que ela tá representando com aquilo, enfim, o motivo pelo qual ela sofre, enfim, preconceito. E embaixo um conselho de tipo, não dá bola pra isso. As pessoas não sabem o que elas estão falando, basicamente. Luma e Daniel não entendem porque a cor de suas peles seria um empecilho para o amor que sentem um pelo outro. Imagine o choque da avó ao saber que Luma enfrenta os mesmos comentários que ela ouvia quando namorou um rapaz branco em 1948. Tapa na cara da sociedade, né, gente? Tipo, é meio bizarro a gente pensar que algumas pessoas têm um pensamento tão retrógrado, tão absurdo, assim, que tu fica... Gente, sério, a gente tá no século XXI e tem gente ainda que pensa essas coisas. Tem aqui, fala da questão trans também. Diz assim, várias pessoas perguntam a Marie sobre seus genitais quando ficam sabendo que ela é trans. Marie, seu corpo é assunto seu, e quem lhe faz essas perguntas deveria ganhar o prêmio de maior inconveniente do ano. E aqui tem a ilustração. Micaela já ouviu comentários de que ela não seria um bom exemplo para seus filhos por causa de seus piercings e tatuagens. Micaela, você não julga ninguém pela aparência com base nos seus próprios preconceitos. Isso é um ótimo exemplo para os seus filhos. Genial, gente, isso, ó. Então, fala de muita coisa esse livro, dá muitos tapas na cara da sociedade, mas ele ensina muita coisa, faz a gente refletir sobre preconceitos, sobre o que realmente importa, sabe? É a aparência das pessoas? Ou é como elas são, como elas tratam os outros, como elas são por dentro? Por que existe ainda tanto preconceito na nossa sociedade? O que a gente tem a ver com a vida e com as escolhas do outro? Por que as pessoas têm essa mania tão grande de meter na vida dos outros, de falar coisas inconvenientes, de fazer os seus preconceitos serem maiores do que elas mesmas? Enfim, é muito bom esse livro, eu indico pra todo mundo. Ah, importante, uma coisa que eu tava lendo sobre a autora que eu achei muito legal. Teve gente que começou a dizer pra ela que achava as ilustrações dela muito legais, e as frases, enfim, e que queria fazer intervenções urbanas, tipo colando lambe-lambe pelas cidades, assim, pra passar essas mensagens pra ainda mais gente nas ruas e tal. E ela fez uma coisa muito legal, ela disponibilizou várias ilustrações dela em preto e branco, em alta qualidade, numa pasta do Dropbox, e daí ela disponibilizou o link para quem quiser usar para fazer essas intervenções urbanas e espalhar essa ideia de respeito a todo mundo pelas cidades. Eu achei isso muito, muito legal. Eu vou deixar para vocês os links das páginas do Facebook de todos os livros desses que eu falei. Vou deixar o link dessa pasta do Dropbox que a Carol Rossetti criou com as ilustrações dela. E acho que é isso aí, pessoal. São livros diferentões, são novas formas de leitura. Eu gosto muito dos clássicos, como eu já falei, mas também acho que a gente tem que estar aberto para novos gêneros literários. Espero que vocês tenham gostado. Se
você já leu algum desses livros, comenta ali embaixo, diz se você gostou, se foi legal. Se você gostou do vídeo, dá um like ali embaixo, assiste minhas outras dicas de livro, bem divertidas. Até o próximo vídeo.